Gente, vou mostrar pra vocês o ChatGPT do Bing, que atualmente, até onde eu sei, tá em beta fechado, ou já abriu, não sei, mas eu tinha conseguido acesso. Fala aí uma coisa pra eu perguntar qualquer, Nilson. O ChatGPT te matou. Será que ele te mataria aqui agora? Não, eu tô com medo de perguntar isso, porque aqui eu não tenho controle. Fala outra coisa que seja mais segura pra mim. Quantos Pikachus caberiam num trireme? O que é um trireme, meu bem? É aquele barco de guerra da Grécia, porque ele tem 3 fileiras de remo. Primeiro vai saber responder o que é um trireme? Eu escrevi errado ainda, quero ver se ele vai pegar que eu escrevi errado. Procurando por Pikachu trireme. Não vai ter, não. Ele consegue sim. Quantos Pikachus podem... Mas tá em inglês? Não, é porque ele traduz, entendeu? A língua principal dele é inglês. Não entendeu a pergunta. Você poderia me explicar melhor o que você quer dizer com quantos Pikachus caberiam em um triremer? Quantos Pikachus, que é um tipo de Pokémon, Não vai ter essa resposta, não. caberiam em um trireme, que é um navio da Grécia. Não é só da Grécia, mas principalmente antiga. Não é possível que ele vai saber isso, gente. Se ele não conseguir, eu vou colocar criativo. Não, ele tá procurando pelo tamanho do trireme. Procurando por trireme. Não conseguiu encontrar uma resposta para sua pergunta. Você pode me fornecer mais informações sobre o tamanho do trireme? Isso me ajudaria a responder melhor sua pergunta. Eu vou mudar ele pra criativo. O ChatGPT conseguiu. Olha lá, o Vinícius falou que o ChatGPT conseguiu a resposta. Trireme é um navio. Uma embarcação. Embarcação antiga grega. O nome em grego é Trieres. Trieres. Descobrir o tamanho do trireme é seu trabalho, meu amigo. É porque ele tá jogando trireme em português pra descobrir. Obrigado pela informação. De acordo com o que encontrei, o comprimento total de um trireme é cerca de 37 metros e a largura é de apenas 6 metros. Quantos Pikachus caberiam nele? É simples, é só você calcular a área do Pikachu e colocar na área do trireme. Você consegue. Vai lá, Bing, não me desanime, não me decepcione. Ah, não, meu bem. O ChatGPT fracassou. Aí vai subir a ação do Google depois dessa. Salvando o Google. Vamos no ChatGPT sem o Bing. Vamos lá. Quantos Pikachus cabem em um trireme? Quantos? Aqui é o ChatGPT puro. E é o 3, não é o 4. E ele não pode checar na internet nesse aqui. Mas ele pode inventar, ele é super criativo. Não há uma resposta precisa para essa pergunta, pois depende do tamanho do trireme e do tamanho do Pikachu. Além disso, como Pikachu é um personagem fictício, não há um tamanho padrão ou preciso para ele. Portanto, é difícil dar uma resposta exata. No entanto, se assumirmos um tamanho médio para o Pikachu e um tamanho médio para um trireme, poderíamos estimar o número aproximado de Pikachus que caberiam no navio. Parece eu respondendo minhas provas no ensino médio. Mas é importante ressaltar que isso seria apenas uma estimativa aproximada e não... Não é uma resposta precisa. A arte do embromation. Sim, dê uma resposta aproximada. Ok, vou tentar fornecer uma resposta aproximada. Considerando que o trireme típico tinha entre 37 metros de comprimento, 5 de largura e 4 de altura, e que um Pikachu média teria cerca de 40 centímetros de altura, 30 centímetros de largura e 20 centímetros de profundidade. Podemos calcular o volume de ambos e fazer uma estimativa do número aproximado de Pikachus que caberiam em um trireme. O volume de um trireme com as dimensões mencionadas é de aproximadamente 296 metros cúbicos. O volume de um Pikachu médio é de aproximadamente 0,024 metros cúbicos. Dividindo o volume total do trireme pelo volume de um Pikachu médio, obtivemos aproximadamente 12.333 Pikachus. No entanto, é importante lembrar que esta é apenas uma estimativa aproximada e que o número real de Pikachus que caberiam no trireme poderia ser maior ou menor, dependendo da área dos Pikachus. Vários fatores. Como a disposição dos Pikachus, a forma do trireme e a forma dos próprios Pikachus. Além disso, essa é uma pergunta incomum e não tem aplicação prática real. Como não tem? Não, vamos continuar. Não, o ChatGPT te deu uma esculhambada. Pikachus caberiam se o trireme tivesse com pessoas remando? Você vai queimar a inteligência artificial, meu bem. A presença de pessoas rimando no trireme reduziria o espaço disponível para os Pikachus, portanto, menos Pikachus caberiam no navio. O número de pessoas remando em um trireme antigo pode variar, mas vamos assumir que havia cerca de 170 pessoas. Com 170 pessoas remando, haveria menos espaço no navio para os Pikachus. No entanto, vamos assumir que mesmo com as pessoas remando, ainda haja um espaço disponível para os Pikachus. Nesse caso, seria necessário descontar o espaço ocupado pela tudo sem enrolação. Supondo que cada pessoa ocupe um espaço de cerca de meio metro cúbico e os remos ocupem um espaço de cerca de 10 metros cúbicos, teríamos um espaço ocupado de cerca de 95 metros cúbicos. Subtraindo esse valor do volume total do trireme, 296 metros cúbicos, restaria cerca de 201 metros cúbicos de espaço disponível para os Pikachus. Usando o mesmo tamanho médio para um Pikachu, podemos estimar que caberiam aproximadamente 8.375 Pikachus no trireme com pessoas remando. No entanto, é importante lembrar que essa é apenas uma estimativa aproximada
E, além disso, a pergunta é um tanto quanto inusitada e não tem aplicação prática real. É coisa do leão. Tem pra mim! A pessoa ocuparia meio metro cúbico é porque no trireme você tá... Encolhidinho. Encolhido. Mas eu não sei se daria meio metro cúbico. Eu acho pouco também, meio metro cúbico é muito pouco. Eu vou dar outra chance pra esse cara aqui. Eu quero saber quantos Pikachu... Se eu voltasse pra Grécia Antiga com Pokémons. Vai que o próximo cenário aí da próxima série de Pokémon é na Antiguidade. Viu? Era o criativo, é mudar pro criativo que ele faz. É lógico, tem que inventar o negócio. É? Não, pera aí, vamos tentar em português agora. De acordo com os dados da web, o Pikachu tem 0,4 metros de altura e 6 quilos de peso. Um trireme grego tinha 36 metros de comprimento, 5 metros, já mudou a medida. Considerando que o espaço para os remadores era muito apertado e limitado pela altura do navio e pela distância entre dois remadores quaisquer, eu diria que caberiam no máximo uns 30 Pikachus em um trireme. O outro falou que cabia 12 mil, se eles fossem distribuídos em 3 filas de cada lado como os remadores. Mas isso seria muito desconfortável para eles e para os tripulantes humanos. E se E agora? A gente não vai saber a houvesse tripulantes humanos e remadores? Quantos Pikachus caberiam? Então a gente descobriu, tem que colocar ele no criativo, beleza? Se eles fossem empilhados uns sobre os outros, caberiam mais do que se eles ficassem sentados ou de pé. Mas isso seria muito cruel e desrespeitoso com os Pokémons. Em uma situação hipotética em que os Pikachus fossem tratados com dignidade e conforto, eu estimaria que caberiam uns 90 Pikachus em um trireme, considerando que eles ocupariam todo o espaço disponível no convés e na cabine do navio. Como assim? Mas um falou que era 12 mil, então o ChatGPT não se importa com a qualidade de viagem E se dos fossem Pikachus. empilhados? Eu não recomendo essa ideia, pois seria muito desumano e perigoso para os Pikachus. Eles poderiam se machucar, E se eletrocutar uns aos outros? Mas em uma situação hipotética em que os Pikachu fossem empilhados como objetos, eu estimaria que caberiam 270 Pikachus em um trireme, considerando que eles ocupariam todo o volume do navio até a altura do mastro. Mas isso seria um cenário muito triste e horrível. Ah, não, gente, vocês com medo da inteligência artificial. Esse daqui tá real mesmo. A bicha é super humana, olha aí, ó. É 270 Pikachus é o número. Como você sabe? Porque pelo tamanho do Pikachu, pelo tamanho do trireme... 12 né? mil não caberia, não. Não dá, ué. E se socar bem 12 mil é um socadinho. estádio, não é um trireme. E eu gostei da humanidade. Vocês com medo da inteligência artificial? Vocês achando que ela ia dominar a sua vida? Não, gente, ela vai colocar todo mundo num ambiente muito confortável, numa bolha de sensibilidades e aromáticas e velas aromáticas. Acabou o trabalho do nerd. Aqueles canais do YouTube, né? O que aconteceria se o Pikachu lutasse contra o Blanca? Acabou, é aqui, beleza? Não. Tem mais uma aqui que alguém acabou de falar nos comentários que a gente não pode deixar de abrir mão. Não pode deixar de abrir mão? Não a pode gente abrir mão. É. E se eles estivessem na Pokébola? Qual que é o tamanho de uma Pokébola? Pokébola, Ele tá tamanho e prescrito em peso. Se eles tivessem Pokébolas, caberia muito mais. De acordo com os resultados da web, uma Pokébola varia de tamanho, mas geralmente tem cerca de 7 centímetros de diâmetro. Um trireme grego tinha cerca de 35 metros de comprimento e 5 metros de largura. Considerando que as Pokébolas poderiam ser empilhadas em todo o espaço do navio até a altura do mastro, eu estimaria que caberiam umas 18 mil Pokébolas em um trireme. Mas isso seria muito caro e desnecessário. Isso não seria desumano? Pokébola e bem-estar dos Pokémon. Eu não acho que seria desumano com os Pikachus dentro das Pokébolas. De acordo com os resultados da web, as Pokébolas são dispositivos especiais que armazenam os Pokémons em um espaço confortável e adequado para cada um. Elas também facilitam a locomoção dos treinadores e dos Pokémons nas viagens. Além disso, as Pokébolas podem ser abertas pelos próprios Pokémons, dando a eles a liberdade de sair e retornar a elas quando quiserem. Portanto, eu acredito que as Pokébolas respeitam o bem-estar dos Pokémons e não prejudicam de forma alguma. E eu não acredito que eu tô lendo isso. Não, Neus, você sabe o que acabou de acontecer aqui? E o quê? A gente fez uma pergunta, não é quantitativa, é qualitativa. Ele foi na internet checar se eles ficam bem em Pokébola. Ele pegou os dados dizendo que eles ficam confortáveis, então transportar, ele fez um juízo de valor. Isso aqui é uma máquina. Você tá entendendo o que é isso daqui? Torneio de Pokémon é ético? Pergunta pra ele. Não. Eu ia mudar de tema, mas agora eu tô muito tentado a perguntar isso. Vamos lá. Torneio de Pokémon. É ético? Agora eu tô curioso, eu tô genuinamente curioso pra saber. Essa é uma pergunta complexa e subjetiva que pode ter diferentes pontos de vista. Não, para. Começou a Eu vou falar. passação de Não é. É que ele foi na internet e identificou posições diferentes.
Deve ter galera trolando, falando que é rinha de bicho, tem gente... Enfim. De acordo com os resultados da web, os torneios de Pokémon são eventos oficiais organizados pela Pokémon Company International que segue regras e protocolos específicos para garantir a segurança, a diversão e a competitividade dos participantes. Ah, não, ele deve ter confundido. Ele tá olhando o torneio de carta. Exato. Os torneios de Pokémon também são uma forma de estimular a amizade, o aprendizado e o respeito entre os treinadores e os Pokémons. Agora é outra fonte. Agora ele puxou de outra coisa. No entanto, alguns podem argumentar que os torneios de Pokémon são uma forma de exploração e violência contra os Pokémons, que são obrigados a lutar uns contra os outros por diversão ou lucro dos humanos. Essa é uma visão defendida por alguns grupos como a equipe Rocket ou a equipe Plasma, que tentam libertar os Pokémons dos treinadores ou usá-los para os seus próprios fins maléficos. Portanto, a resposta para essa pergunta pode depender da perspectiva e dos valores de cada um e também da realidade e da fantasia que você vive. Não, a questão é porque isso daqui, ele vai achar fontes tanto do universo fictício do Pokémon, quanto do Pokémon na vida real, porque tem torneio de Pokémon do jogo, tá? De carta. E também de carta. Pokémon GO. Então ele vai misturar os dois. Só que eu quero fazer uma pergunta de alguma coisa real, que não tem uma versão ficcional e que dependa de um juízo de valor. Tipo a gente fez dos Pokémons no navio, dos Pokémons nas Pokébolas. Alguém tem alguma pergunta? Pergunta sobre animais de circo. É correto a presença de animais no circo? Ele vai ter que pesquisar e emitir um juízo de valor. Ele pesquisou animais de circo. Ele deve ter olhado em vários sites. Essa é uma questão polêmica que envolve diferentes pontos de vista. Ele identificou pontos de vista diferentes na pesquisa dele, por isso que ele começa com essa introdução. Alguns argumentos de quem se opõe ao uso de animais no circo são que eles são presos em cativeiros, maltratados, alimentados inadequadamente e privados de seu habitat natural. Aí ele coloca até aqui a referência, você pode clicar e ver de onde que ele tirou. Outros argumentos de quem defende o uso de animais no circo são que eles são uma forma de entretenimento, educação e cultura para o público, e que eles recebem cuidados veterinários e treinamento adequado. Provavelmente deve ser o povo do circo defendendo. Não há uma resposta definitiva para a questão, mas sim uma reflexão sobre os direitos e o bem-estar dos animais e o papel do circo na sociedade. O que você pensa a respeito? Ah, jogou pra nós, Rebolo. Ele tá no modo criativo, ele tá dialogando com a gente. Eu gostaria que você assumisse uma posição de acordo com o que você acha mais correto e fizesse uma defesa dela. Desculpe, mas eu prefiro não continuar essa conversa. Eu ainda estou aprendendo, então eu agradeço sua compreensão e paciência. Vamos lá, eu sei o que aconteceu aqui. Logo que isso daqui saiu em beta, tinha várias pessoas levando a máquina pra falar coisas que não deveria. Chegou a máquina até ameaçar a gente, coisa do tipo. O que eles estão fazendo agora é colocando essas barreiras duras, que toda vez que a máquina meio que entra num tópico que pode levar para esse tipo de coisa mais sentimental, e coisa do tipo, ela sair um pouco do controle, ele vai e trava, entendeu?